Boa noite. A energia elétrica chegou pela primeira vez às comunidades de Ribeira Palma e o Borrozema. A inauguração foi feita pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. Uma notícia para conferir daqui a pouco neste telejornal. O projeto de perfuração do Bloco 6 da Zona Económica Exclusiva foi apresentado ao Presidente da República esta sexta-feira. Trata-se de um exercício que a Agência Nacional de Petróleo e as petrolíferas Shell e a Galp estão a levar a cabo antes da perfuração do referido bloco, marcado para fevereiro de 2022. Jaca foi fatiada no Palácio do Povo. O Presidente da República e o seu staff ficaram a saber cada detalhe deste projeto que vai conduzir a Agência Nacional de Petróleo, a Galp e a Shell à primeira perfuração do Bloco 6 da Zona Económica Exclusiva do país, que está a 100 km da costa. O objetivo, em última análise, o que é explicar de facto o que é que se vai fazer. Nesta apresentação, para além de se falar e explicar às pessoas o que é que vai acontecer, o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer, nós apresentamos um pequeno vídeo de cerca de 5 minutos, preparado pelas operadoras, nomeadamente pela Shell, no caso concreto, que explica como é que é o processo de perfuração, que tipo de equipamentos é que são usados, recursos humanos que são usados, enfim, que dá uma explicação através de imagem de como é que isso se vai processar. Portanto, basicamente é esta a preocupação. Naturalmente que há um fator que se coloca sempre nestes encontros, é como é que se gera a expectativa, as expectativas da população e das próprias autoridades, de nós todos. Bem, nós, primeiro, através da informação adequada, porque quem não está informado não pode ter uma opinião. Os contornos económicos e técnicos foram espelhados nesta apresentação e ficou claro que a perfuração marcada para março de 2022 vai definir todas as outras operações nos restantes blocos da Zona Económica Exclusiva do país. Este primeiro furo pode ter uma importância muito grande, porque vai permitir, aliás, ele cria uma expectativa não só em relação à população e às autoridades, mas também em relação a todos os parceiros que estão na zona. Ou seja, está toda a gente à espera que, uma vez realizado o furo e recolhidos os elementos que saem de todo este trabalho, após 30 dias, ao nível dos outros blocos adjacentes, mas todos os blocos da nossa Zona Económica Exclusiva, ter-se-á melhor conhecimento geológico do subsolo, portanto, de São Tomé e Príncipe, das nossas águas, mas também ao nível regional. Porque quando eles preparam, os técnicos, os especialistas preparam esses estudos, eles vão buscar os dados ao nível da zona, toda a região, porque é preciso não nos esquecermos que São Tomé e Príncipe, ao nível da zona, é o único país que não produz petróleo hoje. Portanto, só se Deus nos tivesse abandonado completamente, é que nós também não conseguiríamos descobrir petróleo em São Tomé e Príncipe. É muito cedo para dizer o que acontece, quer em caso positivo ou quer em caso negativo. O resultado de um poço só pode ser o suficiente para conseguir desbloquear o potencial do bloco ou até da bacia, mas também poderá não ser. Isso não quer dizer que irão ser furado um poço no dia a seguir, ou no ano a seguir, ou que não são furados mais poços. É importante perceber que é uma fase muito preliminar e este vai ser a primeira tentativa de descoberta de petróleo na Zona Económica Exclusiva, ou seja, será a primeira vez que os geocientistas terão acesso aos dados fornecidos por um poço. E aí é que serão feitos mais estudos. É de facto muito cedo para dizer o que poderá acontecer depois. Desde que o país organizou a sua Zona Económica Exclusiva em 2009, onde foram identificados 19 blocos de petróleo, é a primeira vez que as empresas petrolíferas anunciaram a perfuração num dos blocos da ZEA. Jaca vai demorar entre 60 a 90 dias e espera-se que o seu resultado seja tão delicioso quanto ao fruto cujo nome foi dado ao primeiro projeto de perfuração de um dos blocos petrolíferos nas águas territoriais são-tomenses. Os deputados da Assembleia Nacional também foram informados sobre as operações para a perfuração petrolífera no Bloco 6 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe.
A operação de perfuração terá o seu início no primeiro trimestre de 2022 e terá duração de 60 a 90 dias. Este encontro entre os deputados da Casa Parlamentar e os parceiros do Bloco 6 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe teve como objetivo apresentar este plano de operação para perfuração do projeto denominado JACA. Neste momento, nós estamos numa fase crucial. Crucial porque, como sabe, dentro de aproximadamente 2 a 3 meses, nós vamos fazer, portanto, a nossa primeira perfuração. Nós, dos estudos que foram feitos, e muitos, conseguimos detectar algumas estruturas. Nós fizemos a avaliação dessas estruturas e as empresas decidiram, portanto, partir para a fase de perfuração do primeiro poço de exploração. Portanto, trata-se de um prospecto, de uma estrutura que nós denominamos de JACA e está, portanto, no bloco 6 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe. As atividades de perfuração serão acompanhadas diretamente pela Agência Nacional de Petróleo. A Agência Nacional de Petróleo tem feito o acompanhamento. Nós temos sempre técnicos a acompanhar todo o processo. Durante, portanto, os estudos sísmicos dos navios que faziam a aquisição sísmica, estavam lá técnicos de São Tomé e Príncipe, da Agência Nacional de Petróleo. Nós prevemos também, agora, no navio que vai fazer a perfuração, termos lá também técnicos para fazer o acompanhamento e também aprender. Né? Como sabe, é a primeira vez e nós temos, portanto, que nos capacitar para estarmos melhores, preparados para melhores também fazermos esse acompanhamento, esse segmento. Caso a quantidade de petróleo encontrada com a perfuração seja de capacidade comerciável, o país poderá conhecer alguns ganhos imediatos. É importante referir que isto são projetos de longa duração, são projetos e compromissos a longo termo. No imediato podemos ver um aumento, temos muitas pessoas a dormir, muitas estadias, muitas refeições no país, temos desenvolvimento tecnológico através de acordos que fazemos com as entidades governamentais operacionais. No imediato vemos todos esses, por exemplo, a criação de postos de trabalho no imediato. É claro que é importante perceber que isto é um compromisso a longo prazo. É importante também percebermos que projetos desta natureza, normalmente com as características semelhantes, apenas 1 em cada 10 é uma descoberta economicamente viável. E é claro que há a expectativa, e nós percebemos que no caso de uma descoberta exista todos estes benefícios para a sociedade, para a comunidade de São Tomé e Príncipe, sejam elevados. É importante referir que isto são compromissos a longo termo e que estes benefícios que as pessoas tanto falam podem não ser no imediato e é muito cedo para falar desse. Mas, para que tal aconteça, é necessário que a população esteja informada dos procedimentos que serão realizados em alto mar. É uma questão pioneira, uma questão nova e nós teremos que ter, portanto, as pessoas informadas. É claro que as primeiras pessoas terão que ser, portanto, os órgãos de soberania e os decisores nacionais. É claro que depois, numa segunda fase, nós vamos também levar a informação e colher subsídios das outras estruturas, como, por exemplo, algumas instituições chaves que se relacionam com o setor. Nós temos, portanto, as alfândegas, temos serviços de imigração em fronteira, temos o Porto, a ENAPOR, a ENASA, os serviços de aviação civil, porto e aeroportos, uma série temos o banco, os impostos, quer dizer, uma série de serviços que estão implicados, direto ou indiretamente, conosco. Temos, portanto, a população pescatória. Como sabe, eles vivem do mar. A nossa atividade é em offshore, ou seja, é no mar. Daqui que nós temos que dar satisfação a eles. Questões ambientais estão acauteladas. São Tomé é de origem vulcânica, mas uma perfuração não tem nada a ver com o nosso vulcão. Nós somos um país de origem vulcânica. Nós, nesse momento, consideramos que, dos estudos que têm sido feitos, o acompanhamento que se faz, nós consideramos que o nosso vulcão é um vulcão extinto. Portanto, sendo ele extinto, não é, portanto, uma perfuração de um poço com diâmetro de milímetros ou centímetros que vai mexer com a estrutura, portanto, de São Tomé e Príncipe. E é importante perceber que isto é das prioridades principais nas empresas que estão envolvidas nesta atividade, é o cuidado com o ambiente e com os que nos têm, com a comunidade. E são feitos muitos estudos para perceber o nosso impacto.
e são mapeadas áreas sensíveis para perceber realmente qual é o impacto da nossa operação. E foi isso que apresentámos, e a pergunta foi feita na sequência dessa apresentação, de que foram mapeadas e de facto não estamos nessas áreas sensíveis e existem maneiras de mitigar esse risco. Deputados da Assembleia Nacional tomam contacto com o projeto JACA, a primeira tentativa para a descoberta de petróleo em quantidade comerciável na zona econômica exclusiva de São Tomé e Príncipe. As comunidades de Ribeira Palma e o Borrosema beneficiam pela primeira vez da energia elétrica da rede da EMAI. A inauguração foi feita esta sexta-feira pelo Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Jorge Bom Jesus, que considerou a rede elétrica como uma das principais bases para o desenvolvimento social e económico das comunidades. Esta é a comunidade de Borrosema, dista mais de 3 km a subir a montanha de Neves. Uma comunidade potencialmente agrícola que já teve seus bons momentos. Uma distração que dava muita luz. Aqui em cima havia hospital, havia muita coisa, mas isso foi tudo arrebentado. Havia várias casas por aqui, mas aqui foi tudo arrebentado. Então já para hoje, nós vivemos aqui. Nós somos cerca de 108, 140 e tal, adulto e criança. Nós que vivemos aqui, estamos aqui numa vida muito precária, por causa que a esperança nunca é tarde. Agora, o Borrosema está em degradação avançada. As casas, quer antigas ou as dos moradores, não oferecem segurança. Muitos jovens deixaram a escola por causa da distância, transporte e falta de acesso às informações e formações. Mas hoje, a falta de energia que constituía um dos maiores problemas se tornou realidade. Com este gesto simbólico, o governo colocou pela primeira vez mais luz na vida desta população. Com tanta alegria, com amor de nosso governo Bom Jesus, que hoje essa comunidade já tem energia e a comunidade está satisfeita. Agora nós não vamos beber água quente mais, vamos só água fresca, ser toda coisa boa. Eu vejo que a comunidade está cheia de alegria, porque é a primeira vez, a energia está há tanto tempo que tantos governos nunca fizeram, mas hoje, graças a esse governo, nós já temos energia. Existem pequenas barracas que vendem de bebida a gêneros de primeira necessidade. Com a energia, o negócio vai adquirir nova dinâmica. Estou vendo um bocadinho de vinho, vendo algum negócio, cerveja, essas coisas. E como é que a energia vai ajudar no negócio? A energia vai ajudar muito bom. Muito bom ter energia aqui para nós. Vai ajudar a vender negócio. E por além de negócio, também vai ajudar em casa com criança. A criança vai aprender algumas coisas. Criança fica andar, mas agora a criança não vai andar assim só, porque já tem televisão, tem que, a criança não anda assim só para mato. Sente-se feliz em ter energia? Estou muito feliz. Muito feliz para ter energia na comunidade. Buedano, desde que nasci eu não vi energia aqui. Nunca nós tinha energia aqui. Hoje, com essa energia para vir para aqui, depois, pessoal de Câmara quer para fazer algumas coisas para nós também, a gente agradece. E eu também agradeço, gente, mas quem põe energia aqui, eu gostei, eu obedeci. Quando eu falo, eu adorou. Eu gostei muito como nossa energia veio. Mesmo que não tenha condições de pôr minha casa girada, pôr arca, pôr televisão, pôr o quê? Mas gostei para outra pessoa que tem. Posso pedir a algum tipo de vizinho um copo de água fresco. E eu gostei. A vinda de energia ao Borrosema vem mudar também a vida da juventude local. A energia é um bem para esta comunidade, como não outras comunidades também, porque já nós levávamos nosso telefone a ser carregado em Neves. Se está a querer pesquisar alguma coisa na internet, o telefone fica em Neves 2, 3 dias, depois para subir de novo. Já com a energia aqui, termos telefone a todo momento para poder pesquisar alguma coisa. Então, sendo assim, é uma forma de ajudar também e vai ter televisão mesmo, a assistir notícia, programa, muito mais, e é uma forma de aprender também alguma coisa. Então, os jovens daqui desta comunidade estão de parabéns. Sim. Muito. É de muito agradecer o senhor primeiro-ministro por fazer isso para nós, porque já há muitos anos que nós esperávamos por isso, até estávamos revoltados
até a ponto de fazer uma barricada no momento da eleição por causa de energia. Não só energia, como também estrada que nós não temos em condições, água também, mas de uma forma de agradecer ao ministro por energia já ter chegado aqui, é mais provável que água pode ser mais fácil e estrada também. Em Ribeira Palma, a inauguração foi com muita animação. As duas comunidades vizinhas sofrem com os mesmos problemas. O representante da comunidade em Ribeira Palma, emocionado, agradeceu o governo em forma de poema. Para essa comunidade e para nós todos é uma alegria. E que nós vivemos aqui há bastante tempo escura. Mas houve uma voz, chegou na minha voz e esclarece aqui. Há uma palavra que eu vi que disse: cidade um dia torna deserto e o deserto torna cidade. E então hoje nós vamos dizer escuro. A partir de hoje, arruma suas cargas, mete na sua mala, entra no meio do mar, lá no fundo do mar. Para ainda acrescentar, nós dizemos luz, tua entrada, junto com o seu primeiro-ministro, com órgãos sociais, eu digo que alegria para com luz, porque Jesus prometeu, ele está aqui. A falta de água e o problema das estradas nestas comunidades são também preocupações do governo local e central. Sei que temos problema de água, mas eu, como eu disse a outras pessoas, nós vamos resolver. Nós já mandamos documento para o governo, vamos ver se a gente consegue dinheiro para trazer materiais para cima, já temos tubo, falta outros materiais, para a gente voltar a pôr a água, para toda a gente ter água e energia. Estrada depois a gente fazer paulatinamente, tá bem? Mas eu fico muito satisfeito porque vocês receberam-nos bem, vocês já têm a vossa energia, mas agora é organizar bem, sem confusão. Água, estrada, energia. 3 eixos fundamentais em matéria de infraestruturas no âmbito do programa do governo. Não queremos deixar ninguém para trás e estamos a trabalhar numa perspectiva de universalização da energia elétrica, independentemente do lugar onde os santomenses escolherem residir. Portanto, é obrigação do governo, de facto, transportar energia até esses lugares, de forma que haja não só igualdade de direitos, mas também equidade em termos de oportunidade. Portanto, vamos continuar esse programa, mesmo em Lembá, iremos depois para Pagafogo e a outras localidades, alertaram relativamente a São José e outras localidades, mas também será válido para o Príncipe, a região autónoma do Príncipe, Caué, portanto Lobata, entre outros. O Borrozema e Ribeira Palma estão agora com a rede da energia elétrica, um elemento essencial para dinamizar o crescimento econômico e social. A partir de janeiro, já não será preciso vistos para viajar entre os países de língua oficial portuguesa. A regra da livre circulação, a imagem de praticada na União Europeia, vai entrar em vigor a 1 de janeiro de 2022. A cerimónia de ratificação do acordo ocorreu na sede da CPLP em Lisboa. Embora o acordo preveja o enquadramento para uma maior mobilidade de cidadãos dos Estados-membros da CPLP, a entrada em vigor não decorre a imediata aplicação do regime de isenção de vistos, nem mesmo para os 3 Estados que ratificaram o instrumento, que são Cabo Verde, São Tomé e Príncipe de Portugal. Segundo a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Edith Tenjua. Efetivamente, Portugal fez o depósito do seu instrumento de ratificação do Acordo da Mobilidade dentro do espaço da CPLP. São Tomé já o fez, portanto nós fomos, depois de Cabo Verde, o segundo país a fazê-lo no mês de agosto, e agora temos efetivamente este terceiro depósito, o que permite que este Acordo da Mobilidade possa entrar em vigor. Mas devo também prestar algum esclarecimento, dizer que o facto de o acordo entrar em vigor não significa que haverá uma mobilidade efetiva a partir do dia 1 de janeiro. O que existe
praticamente é que os Estados, ao fazer o depósito deste instrumento, demonstram a sua vontade e, portanto, o seu compromisso com a implementação do mesmo. Naturalmente que para os 3 países que já fizeram o seu depósito, ele entra em vigor, efetivamente no dia 1 de janeiro, mas existem aspectos que têm que ainda ser, enfim, negociados entre os vários países, particularmente no caso de Portugal, em que, considerando as várias categorias que estão previstas neste acordo da mobilidade e considerando também as várias formas de mobilidade, terá que ser naturalmente, enfim, negociado país com país, e nós, particularmente no caso de São Tomé e Príncipe, estamos, enfim, muito expectantes, enfim, para começarmos este processo com Portugal, na medida em que é uma promessa no sentido de termos uma verdadeira mobilidade dentro do espaço da CPLP. Então, nós estamos a falar de requisitos de forma do ponto de vista da implementação do acordo e, portanto, o próprio acordo tem, portanto, a sua cláusula no que concerne a entrada em vigor e estabeleceu que ele entraria em vigor após a terceira ratificação e, portanto, efetivamente isso é que aconteceu. Depois da terceira ratificação, no mês imediatamente a seguir, ele entra em vigor, mas não significa que possamos já circular sem visto dentro do espaço da CPLP. O Comitê de Facilitação do Comércio foi apresentado esta quinta-feira ao Conselho de Ministros. O organismo surgiu no âmbito de reformas que vêm sendo introduzidas a nível das alfândegas e do comércio desde 2007, mas, entretanto, está a enfrentar algumas dificuldades de funcionamento. Vários organismos, no total de 18, fazem parte deste Comitê de Facilitação do Comércio. Mas tudo começou desde 2007 com a instalação do sistema Sidonia World, sob as orientações do Fundo Monetário Internacional. Com a instalação do sistema Sidonia World, nós criamos a janela única para o comércio externo e com o sucesso alcançado a nível da janela única para o comércio externo, com a extensão da rede Sidonia para a região autónoma do Príncipe, nós criamos depois houve todo um processo de desmaterialização de procedimentos e criou-se o Roteiro Nacional de Facilitação do Comércio. O roteiro começou agora com a criação do comitê. O comitê está envolvido todas as instituições que têm impacto direto no processo do desalfandegamento, na importação, exportação e trânsito da mercadoria. No entanto, a estrutura está a encontrar algumas dificuldades no seu funcionamento. O comitê tem objetivos definidos, né, que estão no Diário da República e pronto. Nós temos alguns constrangimentos, né, constrangimentos esses que com a implementação do comitê era previsível a eliminação de algumas barreiras, né, barreiras e custos. Nós ainda assistimos que algumas instituições, assistimos a algumas cobranças que são feitas fora no âmbito do sistema. O diretor das alfândegas disse que o Comitê de Facilitação do Comércio tem desafios pela frente que devem ser materializados com o apoio financeiro de $200 mil americanos financiado pelo Banco Mundial. Há alguns desafios que, independentemente daquilo que, com a apresentação do apoio do Banco Mundial, que definiu um apoio de $200 mil no quadro de assistência técnica ao Comitê de Facilitação do Comércio, nós também temos alguns desafios. Desafio esse que é ajudar as pequenas e médias empresas na questão de publicidade, da publicação de algumas normas, alguns normativos, de alguns documentos das legislações todas que têm a ver com aquilo que é o processo de desalfandegamento da mercadoria. Portanto, de uma forma geral, é isso que nós trouxemos isso para o governo. Representantes do Comitê de Facilitação do Comércio apresentam ao governo as dificuldades que encontram no seu funcionamento e desafios que pretendem atingir com a sua criação. Entrou em vigor a partir de hoje e até o dia 10 de janeiro de 2022 a situação de contingência em todo o território nacional. As medidas de restrição incluem a proibição de realização de piqueniques, festas, festivais e venda ambulante nas praias, proibição de grandes festivais musicais e de festas públicas com mais de 150 pessoas. Para o cumprimento dessas medidas, o Governo ativou um plano especial de segurança e vigilância
composto por forças de defesa e segurança, equipas do Ministério da Saúde e da Proteção Civil. Vamos entrar no mês das festas. Há previsão da chegada de muitos turistas ao país, de cidadãos nossos que vêm também passar as festas com os seus familiares. E isso impõe-nos alguma cautela e algumas medidas preventivas, como eu disse, no sentido de evitar, sobretudo, as grandes aglomerações e prevenir que a situação que vivemos no ano passado se venha a repetir com o surgimento de mais uma vaga desta doença. Por isto, na última sessão do Conselho de Ministros, foi decidido declarar a situação de contingência em todo o território nacional para o período de 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022. Volto a dizer, o Governo decidiu, como medida preventiva, declarar a situação de contingência em todo o território nacional para o período de 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022. Portanto, estamos a criar aqui um lapso temporal, uma baliza temporal, durante a qual serão aplicadas algumas medidas mais restritivas, com o intuito de controlar, sobretudo, as grandes aglomerações, a eventual disseminação do vírus pelas populações, atendendo naturalmente também o surgimento desta variante Omicron. Por outro lado, informamos que será ativado para este período de 10 de dezembro a 10 de janeiro de 2021 um plano especial de segurança e vigilância envolvendo todas as forças de defesa e segurança do país, equipas do Ministério da Saúde e da Proteção Civil em patrulhas mistas e coordenadas para garantir o escrupuloso cumprimento das medidas acima mencionadas. Contamos neste processo com a colaboração e envolvimento de todos os cidadãos, instituições públicas e privadas. A Associação ELPO, em parceria com o Ministério da Educação e Ensino Superior, realizou hoje, no distrito de Lembá, uma mesa redonda sobre a valorização da educação pré-escolar. O objetivo foi juntar várias entidades educativas para refletir sobre a educação pré-escolar. A Associação ELPO iniciou a sua atividade em São Tomé e Príncipe em 2010, com foco na educação, e em 2012 na área da nutrição e em especial a população materno-infantil. ELPO tem como objetivo prestar apoio às populações mais vulneráveis de países com baixo índice de desenvolvimento humano através da sensibilização de financiadores que permitam a implementação de programas e projetos nas áreas chaves como a educação e saúde materno-infantil. A ELPO está a trabalhar aqui no distrito de Lembá há cerca de 2 anos e temos um trabalho muito próximo com o Ministério, tanto a nível central como com o Ministério aqui a nível local, com orientadoras pedagógicas, com gestoras de polo e com as equipas educativas. E sentimos que aqui no território há uma série de desafios, mas também as pessoas estão motivadas e estão dedicadas para ultrapassá-los e para investir na sua capacitação. E acho que esta é a grande mais-valia, é que apesar de haver um cenário que em alguns aspectos é desafiante, as pessoas querem de facto melhorar o trabalho que estão a desenvolver e estão muito abertas a investir na capacitação, fazem um esforço bonito de se ver e acho que esse esforço traz mudança. Nós temos várias intervenções, nós temos no total 11 intervenções de elementos do Ministério, tanto orientadoras pedagógicas, gestoras de polo, supervisores do Ministério a nível central, entidades a nível do ensino, quer seja ensino profissional, quer seja ensino superior, portanto procuramos dar destaque ao que tem vindo a ser feito por cada um e promover um maior conhecimento entre nós. E em vez de promover a cultura de rivalidade ou de competição, queríamos promover esta cooperação e este trabalho mais em sinergia. Um exercício de extrema importância, frisou a diretora do ensino pré-escolar. Visto que quando nós falamos de valorizar a educação pré-escolar, traz um significado relevante, visto que pré-escolar é um nível de ensino que ainda precisa ser mais divulgado e fazerem os pais ter a consciência de trazerem os seus filhos para frequentarem o nível pré-escolar, porque
frequentando o nível pré-escolar, adquirem uma certa capacidade, habilidades e competências para o nível subsequente, e nós estamos a fazer um trabalho juntamente com os nossos parceiros de maneira a elevar esse nível de ensino e aumentar o número de crianças que estão fora do sistema. Segundo o representante do Poder Local, a educação e formação constitui prioridade na sua agenda. Daí que a pobreza só é superada se eventualmente a sociedade for de facto educada e formada. Daí que, na ausência do desenvolvimento a nível dos 46 anos do Distrito de Lembá, que sentimos em falta algumas ações e reações, nós queremos continuar a agradecer e elogiar iniciativas como essa, que baseiam no âmbito da educação, formação, para a mudança da mentalidade da população. esta mesa redonda sobre a educação pré-escolar irá permitir uma análise profunda deste nível de educação no país. A máxima é de pequeno que se torce o pepino é um exemplo efetivo da importância da educação pré-escolar na construção de uma sociedade que se preze pelo desenvolvimento da democracia, ou seja, criação de um Estado inclusivo, onde todos os cidadãos são chamados a contribuir com a sua quota parte. A mesa redonda que se vai realizar irá contribuir para se fazer uma pequena dissecação da nossa realidade pré-escolar. Iremos analisar vários temas muito importantes que nos permitirão obter informações sobre o sistema e, ao mesmo tempo, viver os resultados de várias atividades e situações desenvolvidas pelo projeto no âmbito do trabalho pedagógico na sala de atividades. A ELPO, parceira da educação, tem vindo a desenvolver atividades em muitas áreas com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento social e econômico. A Associação ELPO, em parceria com o Ministério da Educação, realiza uma mesa redonda sobre a educação pré-escolar no âmbito do projeto Valorização Pré-Escolar em São Tomé e Príncipe. Nesta mesa redonda foram apresentados 2 painéis com diversas temáticas, entre elas a importância de frequência do jardim de infância para a preparação para o primeiro ciclo, formação de quadros de nível superior em educação pré-escolar, entre outros temas. Neste processo, a ELPO conta com o apoio do Instituto Politécnico de Leiria, Ministério da Educação, Fundação Calouste Gulbenkian e o Projeto Integrado de Lembá. 10 funcionários dos Correios terminaram na quinta-feira uma formação de 5 dias sobre técnicas de atendimento ao público, boas práticas ao serviço e ética profissional no ambiente de trabalho. A formação é uma iniciativa da empresa dos Correios. A empresa dos Correios é uma instituição governamental responsável pelo sistema postal de São Tomé e Príncipe. Por ser uma empresa que lida com o público, nada melhor que uma formação sobre a técnica de atendimento no ambiente de trabalho. Peço que ponham em prática aquilo que aprendemos, como os 3 M's: melhorar, melhorar e melhorar. E também sermos empáticos para com os nossos clientes e utentes. Trata-se de uma formação de boas práticas que vai contribuir para a melhoria no atendimento deste setor, uma vez que os Correios têm um papel fundamental na vida humana, disse o formador Jazi Ramos. Qualquer uma instituição ou uma empresa, neste caso a empresa do Correio, mesmo sendo uma empresa pública, ela lida aqui com 2 tipos de públicos, clientes e utentes. Independentemente de um produto ou de um serviço ser bom, mais importante do que o serviço, do que o produto ser bom, é o atendimento. Ele é que faz a diferença entre uma instituição, uma empresa e outra. Ele é que faz a diferença de eu ter mais ou menos clientes, de eu cativar mais ou menos o cliente. O atendimento, ele é transformador. Ele pode alavancar uma empresa, como ele pode prejudicá-la. O atendimento ao público, ao cliente, é o maior patrimônio que uma empresa deve ter. Por isso, treinem, pratiquem a fórmula dos 3 M's: melhorar, melhorar, melhorar.
a vossa performance. Nunca deixem que os utentes saiam daqui sem solução. Nunca permitam que os utentes saiam daqui sem ver as suas expectativas resolvidas. Os Correios têm contribuído para o desenvolvimento social, econômico e financeiro do país. Por isso, uma formação sempre será uma arma fundamental. Sem vocês, praticamente, participar, o curso foi dirigido aos colegas que trabalham no atendimento ao público e não só. Sem a vossa presença também o curso não teria tido lugar. Acompanharam de forma abnegada esta formação. O que nós queremos e desejamos é que façam com a formação, com os conhecimentos que adquiriram hoje ao longo destes 5 dias, cujo curso termina neste instante, eu gostaria de dizer-vos que, de todos os conhecimentos que vocês adquiriram, que ponham ao serviço da empresa de Correios, atendendo o público, atendendo os clientes, atendendo os utentes como deve ser. São no total 10 funcionários que durante 5 dias foram capacitados sobre técnicas de atendimento ao público, boas práticas no serviço e ética profissional no ambiente de trabalho. Direitos sindicais também são direitos humanos. Este foi o tema do seminário realizado esta sexta-feira para assinalar o Dia dos Direitos Humanos, uma iniciativa do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe. Direitos sindicais também são direitos humanos. Este foi o lema que esteve em análise no encontro organizado pelo Sindicato dos Professores de São Tomé e Príncipe, em parceria com os sindicatos de educação, para comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro. Achamos por bem levar a cabo um trabalho a nível de todos os países da língua portuguesa, em que o lema é: direitos sindicais também são direitos humanos. Porque reconhecemos que, a nível mundial, os sindicatos, no exercício das suas funções, dependem dos direitos humanos, estão associados. Uma luta está associada a outra. É neste quadro que nós programamos esse seminário, onde nós estamos a capacitar todos os elementos do secretariado e dos órgãos, e também convidamos alguns alunos, em função das suas áreas, do 12º ano, para que eles pudessem colaborar conosco e pudessem também absorver aquilo que é o papel dos sindicatos e qual é a função dos direitos humanos a nível mundial. Porque uma vez que diz respeito ao Dia Mundial dos Direitos Humanos, então achei que era bom eu participar, contribuindo com alguma coisa sobre esse dia, e para esse dia uma vez falamos de direitos das pessoas, direitos humanos. Segundo Gastão Ferreira, os direitos humanos podem influenciar nos direitos sindicais. Não haverá liberdades sindicais e não haverá direitos sindicais se não houver direitos humanos. Os direitos humanos é um conjunto de normas e regulamentos e leis que regem todo um conjunto de procedimentos que os sindicatos e as outras organizações terão que apropriar dessas leis e desses regulamentos para que eles possam exercer as suas funções. Além dos direitos sindicais, também foram abordadas e analisadas questões ambientais e a proposta do reajuste salarial que preocupam a classe educativa. Nós temos o problema agora do reajuste salarial, que é um caso que já vem de longo tempo e que até agora o Estado não encontrou uma alternativa definitiva na resolução deste problema. E este quadro de reajuste salarial, se for implementado, será uma mais-valia, porque vai trazer o quê? Vai trazer melhores condições de vida, vai trazer maior incentivo à própria classe trabalhadora, cada um poderá cumprir com zelo e dedicação no quadro da melhoria que o Estado poderá pôr à nossa disposição. Eu reconheço que aquilo que eu estou falando agora, a comunicação social não foge à regra. Eu reconheço que há uma luta titânica na comunicação social, onde a comunicação social também por várias vezes já ameaçaram entrar em greve na resolução dos problemas socioeconômicos da classe. Portanto, o Simprestep, na defesa dos seus associados,
também não foge à regra. Nós também vivemos uma situação extremamente crítica no que diz respeito a salário, às condições de trabalho, às melhorias laborais. Eu falo de São Tomé, muito calor. Há um calor insuportável, muito calor. E porquê? Porque nós mesmos, seres humanos, temos estado a dar cabo das condições que fazem com que o ambiente seja o melhor possível para nós. A chuva, há lugares que têm muita falta de chuva. Porquê? Porque nós também contribuímos para isso. Cortamos árvores de forma indiscriminada, não plantamos muito pouco. Em vez de fazermos temos uma ideia de pensamento de substituição, porque há árvores possivelmente devem estar a precisar de serem cortadas, mas vamos substituí-las. Não se tem feito muito isso. E então, claro, logicamente criamos situações ou condições para nós termos problemas com o clima. E nós dizer que a mudança de comportamento tem sido um dos problemas que tem condicionado o meio ambiente. Para mim, sim, muito mesmo. Nós somos um dos primeiros culpados para essa mudança de clima e é nosso próprio prejuízo. Para os alunos, este seminário foi benéfico. Eu vi que é uma boa iniciativa pessoas fazer isso com os alunos para mostrar-vos como eles sofrem com os seus salários e não continuam com a maneira do seu trabalho. E hoje em dia nós trabalhamos duro para termos aquilo que nós queremos ter. E muitos não nos valorizam pelo nosso trabalho e pelos nossos esforços. E o salário como é que é? Bom, minimamente os salários deles não são bem pagos. A educação principalmente é algo que nós temos que ter, nesse caso, que muitos não sabem o que é isso e que nem querem aprender. Dia dos Direitos Humanos, aproveitado pelo Sindicato dos Professores para um encontro de reflexão. Os alunos do Jardim Oficina dos Sonhos participaram numa conversa aberta sobre os direitos humanos. A atividade tinha como propósito sensibilizá-los sobre a matéria. Ao pedido da direção da Oficina dos Sonhos, a representante da Plataforma para os Direitos Humanos, Célia Posser, promoveu esta conversa aberta com estes meninos sobre o Dia Internacional dos Direitos Fundamentais do Ser Humano. É preciso começar de casa, de escola, a educar, portanto, as nossas crianças, porque, como sabe, a nossa sociedade está com alguns problemas de violação dos direitos humanos, alguns problemas de não cumprimento daquilo que são os direitos fundamentais que estão, portanto, na Constituição. Nós, por exemplo, temos problemas com o direito à habitação, o acesso à justiça, o acesso à saúde, o acesso à água e energia, não é? Portanto, e também os próprios valores, não é? Os nossos próprios valores sociais estão-se a transformar, não é? E é preciso construir uma nova geração. E para construir uma nova geração é preciso que se faça desde, portanto, da tenra idade. Apesar de tão novos, os meninos foram bons ouvintes e interagiram com a convidada. Nestas ações de sensibilização, a informação passa, a mensagem passa e eles retêm muita coisa. Agora, é evidente que têm ainda algumas limitações para conseguir compreender o tema no seu geral, mas tenho a certeza que esta ação de sensibilização ajudou em muito para eles terem noção o que é os direitos humanos, em que é que consiste, onde se aplica. E no fundo contextualizar um pouco este dia, porque o importante para eles é perceber o que é que eles estão a comemorar e, portanto, eu penso que aqui o mais importante foi mesmo este dia e este é o contexto. Obviamente que eles não compreenderam muitas coisas, mas passa sempre um bocadinho daquilo que é a mensagem e eles sabem basicamente que eles, criança, têm direitos, não é? E nós sabemos, por exemplo, a questão do abuso sexual, que é uma questão que tem sido, portanto, muito falada no país, muitas denúncias, mas mesmo assim tem acontecido. Há a violação dos direitos humanos. Se reparar, nós aqui na nossa cidade, todos os dias encontramos uma pessoa nova com doença mental, portanto, e não são recolhidas. Isto é uma violação flagrante dos direitos humanos.
como eu estava a explicar aos meninos, porque quer dizer, nós vamos à maternidade e vemos três mães ou duas mães a partilhar a mesma cama, não é? E, portanto, isto também não dignifica nem a pessoa, nem a sua própria sobrevivência e não salvaguarda o princípio fundamental, que é o princípio, portanto, da saúde e o princípio da vida e da dignidade da pessoa humana. E, portanto, os problemas são muitos, daí que eu vim a convite da Oficina dos Sonhos e acho que a ideia foi boa. Célia Posser acredita que sensibilizações do gênero poderão ajudar a nova geração na construção de uma sociedade mais igualitária em que a questão dos direitos humanos seja uma realidade. A Polícia Nacional fez, neste final da semana, 17 detenções e registrou 93 ocorrências criminais. Dentre as ocorrências destacam-se crimes contra pessoas, contra a ordem e tranquilidade, crimes de violência doméstica, de ofensas corporais, de abuso de confiança, dentre outros. A Polícia Nacional avança que vai reforçar, nesta quadra natalícia do Ano Novo, o seu plano de contingência e vigilância nas praias e fazer a fiscalização do cumprimento das medidas da Covid-19, ou seja, contra a Covid-19, que foram impostas pelo Governo. Registrou um total de 93 ocorrências criminais. Houve, no geral, uma redução de cerca de 16 ocorrências em comparação com a semana anterior. Tivemos, relativamente a crimes contra pessoas, um total de 58 ocorrências. Houve uma redução de 18 ocorrências em comparação com o igual período da semana anterior. Tivemos, relativamente a crimes contra o património, um registro de 33 ocorrências, com um aumento de 4 ocorrências esta semana. E para crimes contra a ordem e tranquilidade pública, temos 2 ocorrências, com menos 2, e relativamente a essas ocorrências, um total de 17 detenções realizadas pela Polícia Nacional, com um aumento de 2 detenções em comparação com o igual período da semana anterior. Tivemos esta semana, em termos de crimes que mais foram registrados pela Polícia Nacional, o crime de violência doméstica com 15 ocorrências, com uma redução de cerca de 9 em comparação com o igual período. Temos também, em termos de crimes de ofensas corporais, com 11 ocorrências registradas durante esta semana. Houve redução também deste tipo de crime, com menos 5, também se fizermos essa comparação. Para crimes contra o património, temos 15 ocorrências de crime de abuso de confiança, com redução de 2 ocorrências, e crime de furto também tivemos 8 ocorrências, com menos 2 ocorrências esta semana. A Polícia Nacional também tem um plano relativamente aos festejos do Natal, do final do ano, portanto, em que serão realizadas diversas ações no âmbito da segurança, bem como também algumas situações sociais, onde este sábado enquadra-se já nestas ações uma ação de limpeza que irá ser realizada no distrito de Água Grande, na cidade capital, em que os elementos da Polícia Nacional vão fazer uma limpeza na cidade capital, sobretudo no centro da capital e arredores. Portanto, esta é uma das ações também que se enquadra nas ações da Polícia Nacional para este final do ano. Teremos certamente situações de segurança rodoviária, em que haverá uma maior vigilância nas estradas relativamente à situação de trânsito, bem como também a situação de criminalidade. E sim, concluímos esta edição do Telejornal. Boa noite.